Igreja, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós estamos no propósito do poder da palavra, né? O Senhor criou todas as coisas no poder da palavra. Amém, igreja? Vamos acordar? Amém? Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo número 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus no firmamento a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde, manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntai as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvore frutífera, e deem fruto segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas, e davam sementes segundo as suas espécies, árvores que davam frutos, cuja segundo as espécies. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde, manhã, o terceiro dia. Eu não vou ler tudo, não. Eu estou falando que a gente está no poder da palavra. E a gente entende que Deus fez e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a gente tem que entender, e tem que, sempre quando tentar ou pensar em falar alguma coisa, meditar do que nós vamos falar, que vamos profetizar, o que vamos falar para alguém, o que vamos abençoar ou amaldiçoar uma pessoa, que através da nossa palavra as coisas acontecem. Pastor, mas eu sou servo do Senhor, sou crente, sou fiel, né, na palavra, sou do ministério de oração, sou pastor, sou líder, mas quando você lança uma palavra que não o abençoa, Deus ele não vai ouvir, mas fica no mundo espiritual. E o inimigo, ele só espera, na verdade, uma chance para poder operar o mal diante daquela palavra. Então, nós temos que meditar o que vamos falar, o que vamos pensar, como vamos orar. Até quando vamos orar, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele coloca palavras em nossas bocas, sim, mas às vezes nós falamos o que o nosso coração está cheio e queremos que o inimigo ouça, não é que Deus ouça. Ah, pastor, o inimigo ouve sempre. Se você falar, ele vai ouvir, ele não consegue ler o seu pensamento, mas ele consegue entender a sua atitude de oração. Porque às vezes você ora com tanta ira, ou tanta raiva, sei lá, que o inimigo entende que você está falando alguma coisa que não vem do trono do Senhor para a vida daquela pessoa, daquela vida. Então nós temos que entender que o poder da palavra é tremendo, para o bem e para o mal. O inimigo ele está sempre atento, 24 horas por dia atento. É igual aquele cachorro de guarda, ele sempre está atento. Às vezes ele não late, mas se você entrar, ele vai te atacar. O inimigo faz desse jeito.
Então, o poder da tua palavra sobre a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, do seu vizinho, do seu irmão em Cristo, tem que ser sempre o poder da palavra de bênção, da palavra realmente do Senhor, aquela que edifica, aquela que vai trazer alegria, vai trazer crescimento espiritual. Às vezes nós precisamos falar duramente com alguém, mas a palavra de Deus também diz que a gente tem que exortar o irmão em amor. Como é que a gente exorta o irmão em amor? Da palavra. Dentro da palavra. Porque quando a gente fala dentro da palavra, dentro do amor de Deus, as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. A gente não tem, como é que eu posso dizer, não temos atitude, não temos a autoridade de amaldiçoar o que Deus abençoou. Nós todos aqui estamos diante da palavra do Senhor. Palavra tem poder. Então entenda que você seja mais do que abençoado. É a palavra que eu lanço para você agora. Que tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, o teu pensamento seja próspero, seja para abençoar vidas e abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Vamos estar orando para estar ministrando e adorando a Deus através dos louvores. Senhor Deus, diante da tua palavra que diz, Senhor Deus, que a tua palavra é poderosa, Senhor Deus, para fazer infinitamente mais do que podemos pensar, Senhor. Toma, Senhor Deus, o primeiro lugar neste culto, faz segundo a sua vontade, seu querer, Senhor Deus. Pai amado, manifesta a sua glória neste lugar, abençoa, derrama bênção sem medida sobre cada um, Senhor Deus, que é que se faz presente. Pai amado, toma os familiares de cada um de nós, Senhor, toma os nossos vizinhos, nossos amigos, os irmãos, Pai amados, que estão a caminho, Senhor Deus, já vindo dos seus trabalhos, Senhor Deus, que o Senhor possa guardar, o Senhor possa trazer em segurança, o Senhor possa, Senhor Deus, manifestar a sua glória, Senhor, toma o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. A paz para todos. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus, nós temos um povo vivo, um povo que anda na presença do Senhor. Mas estava aqui ouvindo no início do culto, quando o pastor estava dizendo que o inimigo tem trabalhado de forma sobre a vida daqueles que servem ao Senhor. Mas eu quero te dizer para você, há um Deus que peleja pela sua vida. Aqueles que servem ao Senhor, ele não pode temer. O inimigo pode se levantar, pode fazer o que ele quiser, mas existe anjos poderosos ao seu lado, anjo que guerreia na sua casa, na sua vida espiritual. Aonde você estiver, o Senhor está contigo, porque você é mais do que vencedor. Ele não tem este poder mais para mexer com aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que oram, aqueles que buscam a presença de Deus. Ele não tem poder para se levantar contra você. Quando ele se levanta contra você, é o momento que ele vai cair bem longe, porque você tem a unção de Deus sobre a tua vida. E quando você clama o sangue de Jesus, você fala para ele: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Ele sai de ré, porque ele não tem poder contra você. Porque existe um Deus pelejando pela sua vida, não é? Então você é mais do que vencedor. Você tem a unção de Deus. Às vezes, irmão, nós precisamos saber a unção que nós temos, né? E às vezes nós ficamos limitando ela. Às vezes você tem medo de orar pelas pessoas, tem medo de orar por aquele que está enfermo, tem medo de orar por aquele que está andando na perdição. E Deus já te deu a unção. Às vezes só basta você levantar a sua mão e falar: o nome de Jesus, o Senhor tem poder sobre a vida desta pessoa que está doente, sobre a vida dessa pessoa que está passando por esse momento ruim. Esse é o Deus que você serve. Ele tem poder. Você pode dizer para o seu irmão aí: o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então nós vamos orar neste momento.
Eu gosto sempre de colocar nossas mãos para o lado onde que nós moramos. Você pode levantar, se você puder ficar de pé um pouquinho só. Fique de pé. Diz que é melhor ouvir a palavra do Senhor de pé. Eu sei que tem cansaço. Hoje também estou muito cansado, mas Deus me colocou aqui. Ontem eu não pude estar aqui na casa do Senhor no domingo, com a dor na coluna, mas o Senhor me levantou e falou, não é aí que eu te quero, não. Não é desta forma. Então você levante as tuas mãos para a tua casa, para o lado onde você mora. Se você não quiser levantar para a sua casa, levante para o seu vizinho. Levante clamando pela vida dele, sabendo que Deus tem poder. A tua oração tem poder. A tua oração tem unção de Deus. E quando você abre os teus lábios, você começa a profetizar. O Espírito Santo de Deus começa a mover as águas. E os demônios maus que tiver vão caindo por terra. Porque o sangue de Jesus tem poder. Se tiver alguma coisa na tua vida te atrapalhando, se tiver alguma coisa fechando o teu caminho, vão cair por terra. Porque o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Nenhum mal pode suceder sobre a tua vida, nem praga alguma pode chegar à tua tenda, porque o Senhor diz que Ele dará ordem aos anjos dele para te guardar de todo mal. A tua entrada, a tua saída será abençoada. Você é mais do que vencedor. Creia nesta palavra. Você é um instrumento de Deus. Não tem igual, não tem instrumento igual ao teu, porque você tem valor na obra do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor, aonde, Senhor, nós colocamos, Pai, a oração, Senhor, para aqueles que precisam, para aqueles que nessa noite, Senhor, vieram ao encontro, Senhor, de algo na sua casa, na sua família, ó Pai, naqueles que estão passando agora pelos momentos difíceis, um momento de tribulação, um momento de enfermidade. Nós colocamos diante do teu altar, Senhor, e dizendo, Senhor, nós cremos no teu poder, Senhor, que o teu sangue tem poder, no teu sangue é poder, Senhor, para cortar todo o mal, toda a cilada, aonde houver enfermidade, Senhor, aonde houver, Pai, a inveja, o olho grande, a palavra que não são do teu agrado, palavras vezes, Senhor, que abrimos a boca e falamos que não é do teu agrado, seja um desfeito desse momento, em nome de Jesus. Os teus lábios são lábios de profeta, aquele que profetiza coisas boas, aquele que pede ao Senhor, aquele que fala com Deus poderoso na sua vida, aqueles que têm força para caminhar na presença do Senhor. Então, Senhor, nesta noite, Pai, visita o lado do teu servo, visita, Pai, da tua serva, Senhor, filha, aonde tiver agora, Senhor, ó Deus, eu não sei, Pai, qual é o pedido dessa pessoa, mas eu sei, Senhor, que há um pedido, Senhor, há uma força, há uma esperança, Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor vai cumprir aquilo que tem prometido na vida dessa pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite, se você crê nessa noite, que Deus está agindo na sua vida, está agindo na sua casa, aquilo que tiver ao contrário vai sair, aquilo que não for do agrado do Senhor, vão cair por terra, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Receba na sua casa, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a graça do Senhor. A tua casa será chamada casa de oração, aonde profetiza, aonde você pode falar com Deus, conjuntamente com a sua família. Receba nesta noite a unção de Deus. Levante a sua mão bem alto. Levante bem alto agora. Profetiza aí para a sua casa. Você vai profetizar. Profetiza algo grande para a sua casa. Profetiza algo grande para a sua vida. Profetiza alguma coisa que você está precisando. Você é o momento de você falar com Deus agora. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo o que você está pedindo.
você vai cantar o hino da vitória. Você vai testemunhar neste lugar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, aquilo que o Senhor tem feito dentro da sua casa. Todo mal está sendo expulso, toda palavra que não vem do Senhor Jesus estão caindo por terra, porque aí existe um Deus poderoso pelejando pela sua vida. E nessa noite eu quero dizer para você: receba de Deus, receba a unção. Fecha a tua mão, receba a unção de Deus, receba a graça do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos trouxe neste lugar. E eu acredito no processo. Porque eu sei que todo o processo leva ao plano de Deus, que é melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos aos nossos anúncios, então. Vamos lá. Anúncios da semana, dia 25 de fevereiro, está muito perto. Nós vamos ficar lindas neste lugar que é culto de mulheres. Culto de festa, culto de alegria, culto de sorteio e é culto de muita socialização. Então nós vamos estar aqui bonitas, igreja bonita para a gente cultuar. Vai estar ministrando para nós a pastora Cristina Lima, que a gente conhece, adora, ama a Cristina. Então que Deus abençoe nossa vida nesse dia. Guarda aí, 25 de março, é dia de botar um batom mais forte, tá? E, claro, culto de mulheres, que não vai botar batom. Noite do pagode com 100... Como é que é isso aqui? Ministério pela graça. É isso? Ministério... Não é o 100% fé, não. Não, esse aqui é Ministério pela graça. Está aqui, ó. Vai acontecer no dia 27, quinta-feira. É uma quinta. 19... É dos jovens, gente. Tem jovem aí? Pensaram que eu não estava... É culto dos jovens, acontece toda a última quinta-feira e vai ser de muita adoração, porque esse conjunto é 100%, gente, é muito bom. Eu conheço, tá? Tu que chamou, amor? Logo vi, que é a cara do Xandão. É bom, eles são muito animados, então vai valer muito a pena. Chave de ouro, uma abertura muito 10. Parabéns. Acabou? Acabou? É só isso? Poxa, pouco, né, gente? A gente está acostumado com esse tanto de anúncio, mas nós estamos aqui às terças, às quintas. Gente, é muita adoração, muita oração. O Ministério de Intercessão está aqui firme e forte, mas esse momento é momento de dízimos e ofertas. Vou convidar a igreja que nesse momento pegue o seu envelope, branco para oferta, laranja para dízimo. Irmãos, nós estamos andando, estamos marchando, estamos desbravando, graças a Deus. Não obstante as muralhas que algumas vezes se levantam, nós estamos aqui no pedaço, porque Deus é bom. O nosso Deus é bom. Está chegando até você o envelope, põe a tua melhor oferta, põe a tua melhor oferta. Quando a coisa fica ruim, a gente fica melhor. A gente vai com mais força, a gente implementa mais velocidade. Amém? Gideão estava lá muito encolhido, tinha tudo para vencer e livrar a nação. Mas estava o quê? Encolhidinho no seu medo. E Deus falou: vai lá, homem valente, vai lá, encara. Encara, porque Deus vem conosco e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Colocou tua melhor oferta, o santo dízimo é do Senhor. Irmãos, é do Senhor. Você não pode ter sonho, ter projeto, se você não tem fidelidade. Você vai lutar mais. Você vai ter que brigar muito mais, porque quem se associa a Deus pode descansar tranquilo, Ele cuida de tudo na nossa vida. Amém? Nós vamos estar agora mesmo consagrando nossos dízimos e ofertas, fazendo isso com muita alegria e liberdade, fazendo isso com convicção, oferecendo ao Senhor o nosso melhor, porque Ele merece.
ao Deus que nada tem nos negado. Você pode usar o Pix da igreja, fazendo a sua oferta tranquilamente, colocando também o seu dízimo. É só notificar o tesoureiro que se refere a dízimo ou a oferta. Amém? Curve a sua cabeça nesse momento, segure a tua oferta. Segure a tua oferta. Irmãos, nós temos testemunhos maravilhosos aqui. E em pouco tempo a gente vai ouvir coisas poderosas. Eu não vou dizer que é poderosa, eu vou dizer que é absurda o que Deus tem feito, graças a Deus. Daqui uns dias a gente vai ter testemunho aqui sobre isso. Quando a pessoa tem peito, tem decisão, olha para frente, entende a palavra de Deus e vou usar minha fé. Vou usar minha fé para conquistar. E Deus tem feito coisas maravilhosas aqui dentro. Aqui dentro. Sabe por quê? O Espírito Santo está nesse lugar. Querido Deus e amado Pai, Deus e Senhor, dono de todas as coisas. Nessa noite, ó Deus, nós colocamos diante da Tua face um povo que é vitorioso. Alguns dias, Deus, nós estamos com menos vigor, mas o tempo todo nós estamos marchando. O tempo todo nós estamos avançando. Pelo Teu nome, Senhor, nós Te glorificamos pela Tua maravilhosa graça na nossa vida. Coloca a Tua mão de poder sobre a vida do Teu povo que é corajoso, meu Deus, que tem avançado, que tem acreditado, que tem sido fiel diante da Tua presença na Tua casa, tem lançado no altar, meu Deus, o santo dízimo que te pertence à oferta. Deus, frutifica na vida do meu irmão, frutifica na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, quebra da nossa casa, da nossa vida, toda maldição financeira. Pai, que em nome de Jesus, o nosso movimento de oferta, o nosso movimento de fidelidade, meu Deus, repreenda o devorador da nossa família. Nós Te pedimos nessa noite, vai, meu Deus, na vida do que trabalha, na vida do liberal, na vida do empresário, na vida daquele que oferece serviços. Trabalha, meu Deus, com Tua mão de poder, derramando bênçãos sem medidas. Nós Te pedimos nessa noite, crendo no movimento da Tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos chamar agora as irmãs do movimento do Mude. Vem aqui colocando a tua oferta aí, já vem para o altar louvar ao Senhor. Hoje não tem dança? Não entendi por quê. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Possa ser que você tenha ficado surpreso, né? Esperando o reverendo Roberto Barnabé. Então, ele teve uma consulta hoje, às 17h30, lá na Barra. Então, com certeza, ele não iria conseguir chegar. E me incumbiu dessa responsabilidade, a qual nós não devemos fugir de forma alguma. A igreja pode se assentar? De forma alguma. Estamos aqui para compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem falado com a igreja, assim como foi orado. E foi louvado agora nesse momento aqui, né? Meu parceiro, o navio vai conforme o timoneiro dá um andamento. E assim é a nossa língua. Então, nós devemos saber refreá-la e devemos saber usá-la. Então eu quero aqui convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10, os versículos 11, 12. Nós vamos estar nesta noite falando no que diz respeito mais ao versículo 10. Olha o que fala a palavra do Senhor. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Pai, obrigado, Senhor, por tudo o que aconteceu aqui. Obrigado pela oração feita e a minha oração, Pai, neste momento, junto com a Tua igreja, que nós venhamos diminuirmos para que Tu possas crescer. Amados, quando nós falamos a respeito de provérbios, nós vemos que provérbios, ele não tem muitas vezes uma ligação de um provérbio com o outro, eles são coisas soltas, porque Salomão sempre falava dessa forma, e algo de que ele falava com causa de consciência e com causa de conhecimento,
porque ele viveu toda essa situação. E ele fala justamente a respeito disso. Ou seja, ele fala que a boca do justo é um manancial de vida, ou seja, aquilo que transmite vida. Então, tudo aquilo que nós devemos falar, nós devemos transmitir vida. Nós temos na Bíblia cerca de 35 milagres de Jesus relatados, e que todos eles nós vemos a pronúncia, ou seja, da palavra, Jesus pronunciando palavras de bênção para nossas vidas. Palavras que, quando foram pronunciadas para aquelas situações, aconteceram porque foram ditas palavras de bênçãos. Quando a gente chega lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, o versículo 3 diz assim: haja luz, ou seja, o Senhor deu ali uma palavra de ordem que houvesse luz. No versículo 6 ele fala assim, olha, que haja firmamento, e houve firmamento. E no versículo 14, ele também disse de que haja os luzeiros, e assim aconteceu. É o que? É o poder da palavra. O que nós precisamos entender, o nosso Deus ele é tão poderoso que ele poderia muito bem olhar para a situação e a situação acontecer. Mas ele pronunciou as palavras. E o Senhor nos concedeu essa possibilidade de podermos falarmos. Mas aí, o que nós temos falado? É isso que nós vamos discorrer nesta noite, e que o Espírito Santo fale nos nossos corações, e que nós estejamos atentos àquilo que Ele tem para falar a cada um de nós a esta noite. Eu quero deixar aqui, amados, alguns dos milagres de Jesus, para que nós possamos ver o que foi pronunciado, tá? E eu quero dizer para você, todos os milagres de Jesus, houve pronúncia de palavras. Então, eu quero primeiro falar aqui do primeiro milagre que aconteceu, que foi justamente a transformação da água em vinho. O que Jesus pediu que fizesse? Ele falou assim, olha, ele disse o seguinte: enchei as talhas de água. Quando Jesus falou isso, o que aconteceu? Quando aqueles que ali estavam, principalmente quem estava com a responsabilidade daquela festa, eles não tinham esperança de que aquela água transformaria em vinho. Ou seja, se o vinho acabasse, a alegria também iria acabar. O que nós trazemos para o contexto de nossas vidas com esse exemplo? Quando Jesus está presente, nós temos a convicção de que a alegria nunca vai se acabar. Quando Jesus está presente, a alegria nunca vai se acabar. E não estamos falando aqui somente de vinho, estamos falando realmente da presença de Jesus em nosso meio. Então, quando ele pronunciou isso aconteceu, e nós sabemos que aconteceu a transformação da água em vinho. E nós sabemos que essa transformação, a festa continuou, a alegria permaneceu, e sabemos que foi dado o melhor vinho. Porque sabemos da história, o que era oferecido primeiro era o melhor, e depois que o pessoal já tivesse legalzinho, depois oferecia o pior. Mas ali naquela ocasião, Jesus, ele fez o melhor para dizer que quando ele pronuncia algo para mim, para a sua vida, ele sempre tem o melhor para mim, para a sua vida. O outro contexto que eu quero trazer é o milagre que está em João capítulo 4, os versículos de 46 a 54, mas eu quero ler somente o versículo 50, que fala a respeito da cura do filho de um oficial. Olha o que diz: vai, quem falou? Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha o poder da palavra. Disse-lhe Jesus, ou seja, aí tem a questão de sabermos que Deus é o Deus de perto e também de longe. A necessidade daquele oficial era de que Jesus fosse à casa dele. Mas Jesus nem pôde estar lá, mas ele pronunciou o quê? Palavra de bênção. Sabe o que eu devo entender com isso, meu irmão? O que eu tenho pronunciado? O que tem que sair da minha boca são palavras de bênçãos. Eu não posso desistir disso jamais. As minhas palavras têm que ser palavras de bênçãos. O Senhor profetizou, porque muitas vezes a gente não pode estar em um local, mas eu tenho toda a possibilidade de orar,
de interceder e de abençoar aquela situação. Porque se o Senhor desejar que aquilo seja uma bênção, você tem certeza de que será uma bênção. Então a questão é: pronuncie palavras de bênçãos. Mesmo que você não esteja presente, mesmo que você não esteja com aquela pessoa, mesmo que você não conheça aquela pessoa, mas lance palavras de bênçãos. O terceiro milagre que eu quero aqui trazer para nós está em João capítulo 5, os versículos de 1 a 9, eu quero ler somente o versículo 8. Então, olha aqui novamente, olha o poder da palavra. Lhe disse quem? Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Com quem que Jesus estava falando isso? Com aquele paralítico do tanque. Ou seja, era 38 anos que aquele homem estava ali. Ou seja, buscando uma expectativa e uma crença de que não iria resolver o problema dele, esperando, entendendo de que o anjo descia e movia as águas e que as pessoas que chegavam ali eram curadas. E este homem estava com essa expectativa. Mas, meu amado, olha quem chegou e olha quem pronunciou as palavras. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então a igreja do Senhor, entenda uma coisa: profetize bênção na vida do teu próximo. Muitas vezes a pessoa está caída, não importa o tempo que ela está caída, profetize bênção naquele a quem você tem acesso. Porque se Jesus tiver que fazer, Ele vai fazer. O que cabe a nós é profetizarmos bênção. Eram 38 anos, já não havia mais expectativa nem esperança para aquele homem. Mas a nossa esperança é uma esperança viva. Você pode aplaudir o nome de Jesus? A nossa esperança é uma esperança viva. Olha o quarto milagre. Lucas capítulo 5, os versículos de 1 a 11. Somente o versículo 5, por favor. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Também conhecemos bem essa história. Sabemos que esses homens conhecedores do mar, conhecedores da pesca, passaram a madrugada toda e não pescaram nada. A Bíblia fala que eles já estavam lavando as suas redes. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos lavando as nossas redes, já desistindo da nossa trajetória ou daquele compromisso que nós estávamos fazendo, e vem Jesus com uma palavra e lança sobre nossas vidas, e muitas vezes desprezamos as palavras, porquanto ali Simão falou assim: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Meus irmãos, quando nós entendemos de que quando aquela rede foi lançada, a quantidade de peixe que foi pego, não houve condições somente de Simão pegar tudo sozinho, ele teve que precisar de amigos. E sabe o que eu quero trazer nesse momento com essa palavra para mim, para a tua vida, uma palavra de bênção para mim, para a tua vida? Meus irmãos, minha amada igreja do Senhor, o que Deus tem para nós é muito maior do que eu e você possa imaginar. É muito maior do que eu e você possamos imaginar. E sempre quando eu trato de alguma coisa de bênção, eu sempre quero falar primeiramente no âmbito espiritual, para depois partirmos para o âmbito secular, o físico. Mas o primeiro é o espiritual. Deus tem bênçãos para nossas vidas, amados. Ele lançou a palavra: olha, lança a rede. Lança a rede foi lançada. E a pesca é dada como uma pesca maravilhosa. E sabe o que tem para a tua vida, meu amigo, minha amada igreja de Jesus Cristo? Uma grande bênção para a tua vida. Creia, receba essa palavra de Jesus para a sua vida. Não estamos falando aqui que não vai haver mais problemas, nada disso. Os problemas virão, mas não irão prevalecer. É a palavra do Senhor Jesus, de Deus, que irá prevalecer sobre a tua vida. Lucas capítulo 4, os versículos 31 a 36, somente os versículos 31 e 32 e o 35. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado.
E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O versículo 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Meu irmão, eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Existe uma palavra para nossas vidas. Nós também temos autoridades para repelir os demônios. O que nós precisamos é pronunciarmos as palavras em nome de Jesus. E ele sairá. Esse homem, ele foi curado e ele ficou em paz. Ele estava vivendo uma vida de tormento, uma vida preso a este mundo, e ele foi liberto pela palavra de Jesus. Entenda isso. Eu sempre digo o seguinte: não precisamos ficar aqui subestimando nenhum tipo de inimigo, não precisamos. Sabe por quê, amados? Porque ele já sabe qual é a eternidade dele. A eternidade dele é a condenação eterna. É a condenação eterna, ele já sabe disso. Então eu não preciso aqui ficar perdendo tempo subestimando nenhum tipo de inimigo. Mas ele tem que entender de que a autoridade que está sobre a minha vida e sobre a tua vida é a autoridade que o Senhor Jesus proferiu com palavras para mim e para você. Então nós temos autoridade de pronunciar palavras contra qualquer tipo de entidade que venha a surgir diante de nós. E vou lhe dizer mais, ela há de se retirar, e aquele que está endemoniado há de ficar curado em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16, somente o versículo 4 e 5, fala a respeito da cura de um leproso. Quando acabou de falar, o poder da igreja, o poder da palavra. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao largo. Não, perdão. Essa é a passagem do lança-rede. Mas vamos lá então. Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 10. Somente o versículo 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Você tem que lançar a palavra. Aonde for cair o solo, o que nós temos que crer é de que seja um solo fértil. Porque a palavra tem que ser lançada e essa palavra ela não voltará vazia. Então o meu compromisso, o seu compromisso é de pregarmos a palavra do Senhor, é de anunciarmos, é não ficarmos olhando com nossos olhos, ou seja, procurando entender que tipo de terreno é aquele, mas lançarmos a palavra. Deixa, amados,
que a partir do momento em que você lança a palavra, o Espírito Santo, ele age em conformidade, ele tem que agir. O que cabe a mim e o que cabe a você é termos o poder da palavra. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 15. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O poder da palavra. Irmãos, muitas vezes nós ficamos brincando com coisas que não devemos brincar. Por que eu estou falando isso? O texto que nós lemos aqui no versículo 14, a Bíblia fala de que Jesus tocou no esquife, Jesus tocou no caixão. E muitos brincam falando de que, se dizem de que Jesus era músico porque ele tocou o esquife. Nada disso. Ele tocou no caixão. Mas o que eu quero dizer com você aqui é o poder da palavra. Quando Jesus lançou, aquele jovem estava morto, filho único daquela viúva. Mas sabe o que aconteceu, amados? Aquele jovem ressuscitou. E sabe qual é o poder da palavra, meus amados, que tem para mim e para você esta noite? Possa ser que muitas vezes estamos vendo sonhos mortos, mas que o Senhor tem a última palavra, e que a última palavra dele pode ressuscitar, e ainda digo mais para você, há de ressuscitar aquilo que estava morto, porque ele tem poder para isso, é o poder da palavra. Lucas capítulo 8, de versículos de 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. Olha o que ele falou, passemos, olha o que Jesus falou, passemos para outra margem do lago. Em nenhum momento Jesus deixou algum tipo de dúvida aqui. Ele quer dizer o seguinte: vamos atravessar, entra e vamos atravessar. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Eu sempre costumo dizer, ou nos colocarmos na questão temporânea, ou seja, sermos contemporâneos. Se fôssemos nós, sabíamos do poder e da autoridade de Jesus, sabíamos da autoridade que Jesus tinha no poder com as suas palavras. O Senhor Jesus falou assim: olha, vamos atravessar. Aqui estamos falando do mar da Galileia, mas observamos que falou de um lago, porque era justamente isso. Eu costumo dizer aqui para chamar a atenção, para que nós possamos entender. O mar da Galileia era justamente a nossa região dos lagos, ou seja, era uma grande lagoa que se dá como mar. Alguns falam que é Iguaba é praia, que Iguabinha é praia, que Araruama é praia. Não é nada praia, é tudo lagoa, é a mesma situação. Só que o Senhor Jesus falou assim: olha, vamos atravessar, atravessemos. A palavra foi uma palavra de ordem, não foi uma palavra de indecisão. Mas, amados, o que nós precisamos entender é que até mesmo quando o próprio Deus fala, não pensa você que vai ficar tudo no mar de maravilhas, no mar de flores.
Ou seja, vão surgir situações, e eu quero lhe dizer, meu amado, quando a ordem vem do Senhor, o que nós precisamos entender é que o poder que tem na palavra de Deus é que nós vamos alcançar o objetivo, mas não pense você que não irão surgir situações para querer nos parar. Aqui o Senhor Jesus, ele deu ordem à natureza, ao vento e ao mar que se calasse e que parasse. Mas e aqueles homens que estavam ali? Que não deixaram Jesus dormir, porque nenhum deles falou, peraí, deixa o mestre dormir, ele está cansado. Ele falou que nós vamos atravessar. Você consegue entender o poder da palavra? Sabe que muitas vezes estamos recuando, estamos retrocedendo, e não vivemos aquilo que deveríamos viver. Meu irmão, viva o poder da palavra na sua vida, e tome posse de bênçãos sobre a tua vida. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes nem iniciamos a situação daquilo que Ele ordenou que nós venhamos fazer, e falamos, não sei se vai dar. Peraí, não é você que tem que saber se vai dar. Se o Senhor falou que é para você fazer, faz que vai dar. É o poder da palavra, irmãos. E muitas vezes não alcançamos aquilo que devemos alcançar por nossa culpa. Não é a culpa de Deus. Porque desistimos, largamos de mão. Isso não é para mim não. Como que não é para você? Deus não fala com você? Eu posso ouvir um amém? Então se Deus fala com você, como é que não é para você? É o poder da palavra, irmãos. E estava aqui, aí eu fico a me perguntar, nenhum deles chegou e falando, peraí, meu irmão, deixa o mestre dormir, ele está cansado. Ele falou que nós vamos atravessar, e se ele falou, nós vamos atravessar. Lá em Números capítulo 13, os versículos 1 e 2, por favor. Ué, minha filha que está na mídia, Deus te abençoe. Disse o Senhor, olha aqui, a palavra, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de... Igreja, olha o que o Senhor falou. Espiem a terra de Canaã, que eu hei de... aos filhos de Israel. Então, irmãos, olha aqui. O que o Senhor está falando aqui? Vai lá, separa espias, separou um de cada tribo, 12 espias. Vai lá e espia a terra que eu hei de dar. O Senhor não colocou nenhuma indecisão aqui. Olha, vocês vão lá e espiam. Eu não sei se eu vou dar para vocês. Não, eu hei de dar. Igreja, tome posse daquilo que o Senhor tem dado para a tua vida. Há poder na palavra, igreja. Há poder na palavra. Tem bênção para você. Aí sabe o que fala lá no versículo 27? Relataram a Moisés e disseram, relataram e falaram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, contudo, todavia, entretanto, que habita nessa terra, é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes, ou seja, já começa a colocar em decisão. Aí me chega Caleb e fala assim, eia, peraí, se o Senhor falou que nós vamos lá e que vamos herdar a terra, não importa quem é que está lá, o que importa é que nós vamos e vamos alcançar a terra que Deus nos prometeu. Mas vemos o monstro, vemos o gigante, e esquecemos que o nosso Deus é maior do que todos eles. Qual é o problema que é maior do que o nosso Deus? Qual é o gigante que é maior do que o nosso Deus? Quais são os deuses que, juntando todos eles, é maior do que o nosso Deus? Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor. Ele é o nosso Deus. É o Todo-Poderoso. Aí, quando eu tenho
aquilo que o versículo 10 fala, o versículo 11 fala, de Provérbios, que ele fala, coloca aí para mim, Tatá, por favor. Tatá. A intimidade, vamos lá. É Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é o que, igreja? Sabe o que o Espírito Santo está falando contigo esta noite? A tua boca é um manancial de vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Olha a comparação. Olha a questão do manancial. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Continue. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de quem? De Deus e do Cordeiro. Então, amados, olha a comparação de que estamos trazendo para mim, para a tua vida, no poder que há nas palavras. Nós somos justos porque somos justificados por Cristo, e há poder em nossas palavras, há poder de vida e há poder de morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21, pronuncie palavras de bênçãos. Olha aqui, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come no seu fruto. Então, meu amado, esse pequeno órgão, ele tem poder de dar vida, mas também tem poder de detonar vida. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6, ele fala que põe, ou seja, enxama toda uma carreira da vida humana. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Igreja, não importa qual seja a situação, pronuncie palavras de bênção. O poder da palavra. Passamos aqui e vimos, e poderíamos falar de todos os milagres que Jesus fez. Todos eles houve pronúncia de palavras. Eu quero agora, para que nós possamos finalizar, deixar alguma coisa de que nós jamais venhamos fazer. Olha a parte do versículo 11 do capítulo 10 de Provérbios. Olha a segunda parte, olha o que fala a respeito da boca dos perversos. Capítulo 10, versículo 11. Mas na boca dos perversos mora a violência. Irmãos, muitas vezes as palavras de baixo calão desonram outras pessoas, mata vidas. Coisas parecidas como: você não serve para nada, você é um inútil, você não era nem para ter nascido, você não tem talento nenhum, ninguém te ama. Meus irmãos, palavras que matam vidas. O chamado bullying, ou seja, brincadeirinhas sem noção de que amaldiçoamos, colocamos o pseudônimo em uma pessoa e tiramos o prazer da vida daquela pessoa de viver com brincadeiras fúteis, inúteis. Isso não cabe nem a mim, nem a você. Eu posso ouvir um amém da igreja? Por mais que você ouça de que alguém fale assim: essa pessoa é uma desgraçada, você diga: essa pessoa tem a graça de Jesus. Essa pessoa é uma pessoa inútil, você faça essa pessoa uma pessoa útil. Se uma pessoa faça essa pessoa não presta, você faça essa pessoa presta. Essa pessoa não tem jeito, você pode falar: essa pessoa tem jeito sim. Sabe por quê, igreja do Senhor? Eu e você vivíamos no lamaçal, na escuridão, na escravidão, e Deus nos resgatou com o poder da sua palavra. Então o que nos cabe é pronunciarmos palavras de bênçãos. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Olha que coisa interessante e que também envolve a questão
das palavras, a questão da língua. 6 coisas o Senhor aborrece. Olha só que coisa. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, olha aqui, ó. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amados, dói o coração, mas dói mesmo. Eu estou aqui. A sua alma é abominada. Sabe o que Tiago fala? A nossa boca, ou seja, a nossa língua, ela tem o poder de bem dizer, de adorarmos ao Senhor e de amaldiçoarmos. Mas o que ele quer dizer que isso não pode acontecer, porque ele usa a referência de uma fonte, e ele fala o seguinte: por um acaso, de uma fonte pode sair água doce e água amarga? Não tem como. Então, igreja do Senhor, há poder nas palavras. Então, entenda alguma coisa que não sai da sua boca, nenhuma palavra contrária que não seja benção. Benção. A língua mentirosa. Aí sabe o que acontece? Louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, saímos da porta para fora. Aí foi como o reverendo Roberto falou, é o fofoqueiro passivo, aquele que tem um orelhão, que nem aquele que tinha na Telerge, cada esquina tinha um, ele tem um orelhão, ele é passivo. Pode rir, igreja. Sabe por quê? Porque ele é passivo. Aí sabe o que acontece? Ele fica ouvindo coisas que não deveria ouvir, ele não corta o assunto. E ali ele já começa a amaldiçoar, ele já começa a usar a língua. A língua, amados, tem mais ou menos por cerca de 10 centímetros. Mas tem uns... Igreja, se pegar uma trena de 5 metros, não vai dar para medir. Irmãos, olha só, o que Tiago fala? Fala menos, ouve mais. Fala menos, ouve mais. Aí quer falar, sabe, atropela, dá bom dia a cavalo. Dá bom dia a cavalo, irmãos. Porque fala muito, não sabe nem o que está falando. Se atropela não falar, ele fala tanto que ele fala assim, peraí, eu estava falando o quê? Ele se perde. Aí você que fala sobre isso, irmão, que você estava falando. Então, amados, a gente vem aqui, adoramos ao Senhor, e chega ali e já está falando. Ah, mas a igreja estava com o ar muito gelado. Irmão, passa para o outro lado e fica debaixo ali da máquina ali, que tu não vai sentir tanto frio. Ah, mas o som não estava legal, a mídia não estava legal. Meu irmão, então vai lá, faz um curso e vai para a mídia. Ah, o louvor não estava legal. O instrumento não estava legal, meu irmão, vem aqui, faz o melhor. Sabe o que eu costumo dizer? Pare de ficar falando mal e faça aquilo que você acha que tem que fazer de melhor. E ficamos colocando crítica em tudo. Eu não estou falando a gente, tá? Não estou falando aqui Primeira Igreja Nazarena Olinda. Não estou falando. Até mesmo porque eu estou falando pela fé, tá, amados? Eu estou proferindo aqui o poder da palavra. Eu não creio que essa igreja seja assim. Tá? E se tem, vai ter com Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Sabe, porque não adianta. Não adianta eu falar aqui que amo o meu amigo, reverendo Júlio, que ele fala assim, esquece, né? Esquece o reverendo, sempre fala assim pela liberdade. Não tem como eu falar isso aqui com ele aqui, e daqui a pouco falar mal dele por... igreja, não dá. Não dá, igreja. Não dá. Janaína, quando vem me abraçar, está lá embaixo, atrás, lá, pequenininha assim, baixinha. Fala que me ama, eu falo que a amo, aí eu vou chegar, vou criticá-la. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou ter que falar com a Janaína. Então, irmãos, há poder nas palavras. Eu queria continuar aqui, mas já são 9 horas. Eu quero orar pela vida da igreja. O interessante
de que Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, olha o que diz, para que nós possamos entender como que nós devemos pronunciarmos palavras e como nós devemos viver. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Meu amado, se eu viver dessa forma aqui, eu não vou ficar aqui perdendo tempo de falar mal de nenhum irmão. Ah, mas já vem aquele irmão. Meu irmão, ouve, fale palavra de bênçãos. Na sua casa, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. E assim nós vamos dar extensão. Então, igreja, receba essa palavra. Eu quero aqui terminar com o tema, o poder da palavra. Deus tem bênçãos para você todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que Ele não dormita. Sabe o que é isso? É um Deus que não tosqueneja, é um Deus que não pisca nem os olhos. Ele está pronto a te abençoar. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. Queremos lhe agradecer, Senhor, porque se fôssemos falarmos, Pai, dos milagres, assim como está relatado lá no Evangelho de João, não caberia, Senhor, lugares para falarmos de imensidão do Teu amor sobre nossas vidas. Mas o interessante, Pai, é que em conformidade com o tema, nós observamos o poder da palavra. Nós não vimos, Pai, em nenhum momento, o Senhor Jesus, Pai, desprezando quem quer que seja, e amaldiçoando quem quer que seja, a não ser aqueles que não eram de Deus, aqueles, Pai, que queriam impedir, Senhor, toda a trajetória. Então, Pai, o Senhor Jesus sempre teve palavras pronunciadas de bênçãos, e assim como nós lemos, Pai, que nós devemos sermos imitadores de Deus, Senhor, que em nossas bocas e em nossos lábios só haja palavras de bênçãos, Pai, e de que nós venhamos sairmos daqui entendido de que há poder na palavra. Então, Senhor, assim nós cremos, acreditamos, confiamos e tomamos posse da nossa vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui a pastora Regina Falcão, por favor. Nós estamos aqui numa batalha pesada, terrível, tremenda, de estar trazendo à existência as coisas que estão em oculto, né? No poder da palavra. Eu, a pastora Regina, toda a equipe tem trabalhado para que o nome do Senhor seja engrandecido neste lugar. E a pastora Regina, na semana passada, acho que semana retrasada, me deu uma palavra que eu não me lembro agora, para abalar, como é que era o negócio? Vai abalar. O inferno tem que abalar com a tua palavra, porque a tua palavra tem poder. É um evento, né? E a gente está fazendo esse movimento. Então vai acontecer e todo mundo vai ter que estar aqui, gente. Eu já conversei com o pastor Roberto como que vai ser. Vai ter dança também, tá? Dança profética. Então, é um movimento de adoração, um movimento de louvor, é vida, é colocar sangue, é sair da cadeirinha para ficar em pé. Então, nós vamos crescer, irmãos, em nome de Jesus, espiritualmente, porque nós temos orado, grupo de intercessão, o MUD tem estado junto, o MUD, que a chave desse negócio é o MUD, hein? O MUD que se prepare. Então, nós temos projetos, nós vamos implementar a partir de março. Então, março é aquela coisa, vai o quê, gente? Abalar. Vai abalar. Amém, pastora. É porque a gente está trabalhando para o reino, tá? A gente não está trabalhando para ninguém em particular, somente para o reino, porque nós temos o poder da palavra
no reino, tá? Quando você profetiza uma palavra de bênção para, como foi pregado aqui. Quando nós profetizamos uma palavra de bênção para aquele caído, para aquele que a gente olha para lá, para ele e não ver nada, nenhum crescimento. Mas a gente vê o nome do Senhor sendo engrandecido através da tua palavra na vida daquele homem. Eu tenho um testemunho bem rapidinho, já vou acabar. Quem não conhece o Severino aqui? Todo mundo olhava para o Severino e dizia que aquele homem não tinha jeito. Ele tirava a mãe dele aqui quase arrastada de dentro da igreja, tá? Quase arrastada. A Severina chorava nesse altar. Ela vinha, antigamente o culto era de segunda a sexta-feira, todos os dias no jejum e oração. A irmã Severina estava aqui. Ela nunca desistiu. Ela nunca falou que meu filho não presta. Ela falou assim, um dia ele vai estar na presença do Senhor. O poder que aquela mãe teve na vida do Severino, hoje o Severino chega a ser chato, de tanto que ele quer estar fazendo a obra do Senhor. Um homem de Deus, um homem que Deus separou. Porque às vezes a gente olha para uma irmã e fala assim, ele não tem jeito, igual o pastor Eduardo falou. Aquilo não vai servir para nada na igreja. Aí eu não tenho valor, todo mundo aqui na igreja tem valor, sabe por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Já viu, você já falou com o teu filho que não presta? Todos eles podem ser, alguns deles sempre tem aquela ovelhinha mais malhada, né? Mas a mãe, o pai sempre tem o carinho especial, sempre vai abençoar. E ele se torna, às vezes, o melhor filho, né? A melhor filha, aquele que cresce mais na presença do Senhor. Então, o poder da tua palavra sobre a vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do seu amigo, do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão em Cristo, Deus vai te abençoar, Rose. Você vai ficar curada agora em nome de Jesus. Sai essa enfermidade. É o poder da palavra. Recebe aí, amém? Agora falou para o teu irmão assim, que bom você esteve aqui conosco. Poxa, eu quero te ver domingo pela manhã na escola bíblica dominical também. É muito importante você estar, que ali a gente tem uma comunhão. Além de nós aprendermos, nós conhecemos uns aos outros, não é isso? Que Deus abençoe e nos dê uma noite abençoada de vitórias, de palavras que possam edificar aqueles que vão dormir, aqueles que vão estudar, aqueles que vão ainda trabalhar, que o Senhor possa guardar, possa abençoar, dar uma noite maravilhosa. Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra que nos diz, Senhor Deus, que através da nossa palavra, da Sua palavra, Senhor Deus, ministrada por cada um de nós, podemos adquirir vitórias, bênçãos, Senhor Deus. Nós, como igreja, profetizamos, Senhor Deus, na vida de cada membro desta casa, dos nossos pastores, diáconos, obreiros, líderes, Senhor Deus, do departamento, ministério de som, ministério de mídia, Senhor Deus, de portaria, Senhor Deus, ministério de louvor, ministério de criança, todos os ministérios de cada membro, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar uma bênção especial. Que a palavra, Senhor Deus, que nós lançamos nesta noite é palavra de bênção, de vitória e de cura, Senhor. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, nos leva debaixo da Tua graça e proteção aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que Ele venha chamar o seu nome, e todos que acreditam e vão ouvir a voz do Senhor possam dizer amém. Deus abençoe, uma boa noite.